Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians treina para o clássico com Yuri Alberto e Caio César. E torcedores organizados vão ao CT cobrar o elenco após sequência sem vitórias. Vamos acompanhar aí direto do CT Joaquim Grava as últimas informações do Timão. Bom, meu câmera, já vou ficar aqui na meiota porque, ó, domingo ao vivo, que delícia esse jogo de domingo pra você almoçar com a sua família, assistir com os seus parceiros, 4 horas da tarde, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, com o Neymar e tudo mais. É isso, ó, porque ó, vai ter aqui agora Murilo Tauro com informações do Peixão, coloca aqui na tela, e a Amanda Barbosa com informações do Corinthians. Vamos falar com o mandante, Murilo Tauro. Não vai me queimar, hein, mano? Neymar vai jogar, né? Promete? Boa tarde, meu querido. Prometo que eu não vou te queimar. Por enquanto, parece que o Neymar vai jogar. Foi poupado de terça-feira para estar pronto domingo. Boa tarde para você e para todo mundo que está ligado aqui no Globo Esporte. Fredão, o Neymar faz um controle de carga. O Santos, inclusive, emitiu uma nota no início da semana explicando o motivo do Neymar não ter ido a Mirassol, mas está treinando normalmente sem nenhuma limitação física. Veríssimo chegou e pode já atuar contra o Corinthians, já pode jogar o clássico. Ele ontem falou que está bem fisicamente, que estava treinando, estava jogando normalmente no seu clube lá no Catar, estava fisicamente bem. Esse período que ele ficou fora do clube, esperando a passagem, a viagem, o voo para chegar ao Brasil, ele treinava separadamente, individualmente com o seu próprio personal, então ele está bem fisicamente. Hoje à tarde ele faz exames no CT Repelé só para regularizar essa situação, para o Santos ter a certeza que ele está apto, que ele pode ser escalado, e ele vai treinar amanhã. Ele não deve treinar hoje, mas amanhã deve treinar normalmente com o restante do elenco, assim como o Neymar. Amanhã é o último treino antes dessa partida. Veríssimo e Neymar devem ser as novidades para o jogo, para o clássico de domingo, 4 da tarde, Fredão. Boa, Murilão, muito obrigado da Baixada. A gente vira pra cá e vai pra Amandinha. Amandinha, conta do Corinthians pra gente, por favor. Boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Por aqui o clima tá na base da cobrança, né? Agora pela manhã, logo depois que o treino terminou, um grupo de 17 torcedores de 3 organizadas do Corinthians vieram ao CT Joaquim Grava para conversar, aquela conversa amigável com alguns líderes do elenco corintiano. A cobrança é por uma mudança de postura. O Corinthians vem de 4 jogos sem vitória, incluindo a eliminação no Paulistão e essa derrota para o Coritiba depois de um período mais longo aí para treinamento. Há dúvida sobre a questão do retorno do Yuri Alberto. O jogador participou ontem do treino normalmente. O treino que terminou agora há pouco, ele também participou. Houve uma reunião ontem, eu até tentei descobrir alguma coisa a respeito disso, mas a resposta que eu tive é que a comissão tem reuniões frequentes aí com os jogadores. Então, há uma grande expectativa de que o Yuri Alberto e também o Caio César estejam entre os relacionados para o clássico nesse domingo contra o Santos, viu, Fred? Boa, Amandinha, muito obrigado pelas informações. Agora bora de Fórmula 1 aqui na Mamãe. Mal terminou a 5ª rodada da Série A e já estamos vivendo os embalos do final de semana e da próxima rodada, que terminará na segunda-feira. E entre vários jogos importantes, um clássico paulista, Santos e Corinthians. Quem leva, hein? Sem vencer há 4 jogos, a cobrança da torcida já começou. Tentando mudar esse cenário, o Corinthians tem pela frente clássico contra o Santos, domingo na Vila Belmiro. A gente sabe da importância, é um clássico. Contra o Santos, obviamente a postura ela vai ser diferente. As cobranças elas vão acontecer. Cobranças inicialmente aqui, depois para lá, porque é fundamental que a gente olhe também os erros que aconteceram, os atletas olhem também cada um os seus erros. Em 10º com 7 pontos, o Timão vai ter o retorno do técnico Dorival Júnior à beira do campo, depois de cumprir suspensão na derrota contra o Coritiba. Mas o que o torcedor quer saber mesmo é se Yuri Alberto está recuperado da lesão na coxa e se vai atuar contra o Peixe. Com relação ao Yuri, amanhã o departamento médico deve dar uma posição. Vai ter uma reunião com o atleta. A gente espera o doutor comunicar para entender se ele consegue jogar no domingo ou não. A boa notícia é que o Camisa 9 treinou ontem com o grupo. Então existe a chance de voltar ao time no domingo, depois de quase um mês fora. Em fase final de recuperação de um problema no mesmo local, o atacante Caio César também trabalhou com bola.
Um provável Corinthians teria Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri ou Alan, André, Carrídio ou Garro, Bidon, Memphis e Guinegão ou Yuri Alberto. Enquanto os corintianos esperam pelo retorno de Yuri Alberto, os santistas aguardam para ver Neymar em campo. O craque ficou fora da lista de relacionados contra o Mirassol na última partida por um desgaste muscular para evitar uma futura lesão. Ancelotti, que foi observar esse jogo, acabou ficando na mão. Se eu jogo machucado, como falaram ano passado, eu tô errado. Se eu penso só em mim, eu tô errado. Se eu me poupo, eu tô errado. Se eu jogo com uma dor ou com algo que possa agravar, eu tô errado. É complicado, hein? É muito difícil acertar, né? Nas últimas atividades do Peixe, o camisa 10 participou normalmente, o que aumenta a possibilidade de estar em campo no Clássico. Sem Neymar, Gabigol assumiu o protagonismo. Os 2 gols marcados contra o Mirassol mostram esse novo momento do atacante. Em 10 jogos nesta temporada, ele marcou 6 gols e já deu 2 assistências. Bom lembrar que o Peixe está ali no meio da tabela, em 14º com 5 pontos. Um provável Santos tem Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira. William Arão, João Schmidt ou Zé Rafael, Neymar, Gabriel Bontempo ou Barreal, Rony e Gabigol. Ainda restam mais 2 dias de treinos para os clubes. Tempo para acertar os detalhes e preparar as estrelas para o confronto na Vila. Esse pequeno jejum aí do Corinthians de vitórias incomoda, tanto é que a informação que chega é que alguns participantes das torcidas organizadas do Corinthians estão na porta do CT para tentar conversar com os jogadores e fazer aquela pressão pré-clássico, hein, Ronaldão? Mas já? É uma pressão até desnecessária avisar os torcedores, que é uma pressão desnecessária, porque aquele cara que está no Corinthians, realmente está no Corinthians, e não sentir que num clássico não tem pressão, ele não tinha que estar ali. Então, eu acho que é desnecessário. Porque o Corinthians que a gente viu até aqui, com o Dorival Júnior, está escolhendo o jogo. Escolheu um jogo no meio da semana que estava frio, só que o torcedor vai. Mais de 35 mil pessoas estavam lá para torcer. Então, o que tem que acontecer com os jogadores? É parar de picuinha. É parar de ficar lançando bola para a área, aquele negocinho, é jogar bola, entregar. Entregou, a torcida vai ver e vai aplaudir. Não entregou, ela está na porta. É o que está acontecendo. Edu Dracena, mas é pra tanto? Eu acho que não, Renato. Até porque, como o Ronaldo vem aqui frisando, é campeão da Supercopa. Entendeu? Então, não tem o que fazer. Você sabe o que é campeão da Supercopa? Sei. Pra ser campeão da Supercopa tem que fazer o quê? Sabemos. O que tem que fazer pra ser campeão da Supercopa? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Não, tem que ser campeão. Campeão brasileiro, esse campeão jogo, da Copa do Brasil. Que é um jogo só, o que tem que ser campeão. Agora, 4 jogos sem vencer com o Corinthians, até porque o Corinthians aí que era, não pode. Que era o ano jogos sem passado, vencer, o atual campeão paulista, que o Hugo diz aí, agora somos o time a ser batido. É isso aí mesmo. É isso aí, 4 jogos que não ganha. Então, acho que realmente a pressão em cima de time grande é assim. E os jogadores têm que se acostumar com isso. E olha que não chegou nem a Libertadores ainda, hein? E o Santos vai colocar aí numa pazinha de cal aí. E para esse clássico tem um ingrediente especial. Eu diria até 2 ingredientes, Cicinho. O primeiro, a possível volta do Neymar e a possível volta do Yuri Alberto pelo Corinthians, que são 2 jogadores que, quando estão em campo, fazem muita diferença para as 2 equipes. Então, se eles voltarem, já pode dar um jogo ainda mais disputado, um jogo mais definido. Exatamente, até mesmo por parte do Corinthians a questão de gols, né? Porque o Memphis está 10 jogos sem fazer gols. E o Neymar em 3 jogos fez 2 gols. O Neymar em 3 jogos fez 2 gols e com uma perna e meia, hein? Porque ele não tá 100% da perna ainda. Então, assim, o ganho do Santos com o Neymar em campo é gigante. E, assim, o Corinthians, se o Yuri Alberto jogar, também é um grande reforço pro Corinthians. Porque depender dos turistas aí não Que dá, isso, Cici, turista? Não é?
Turista o Zacarias no clássico, e o... campeão. Vai gol no clássico, só gol de cabeça no rival. Engana vocês só assim. Deixa eu te falar. Tem que ser. Engana O vocês Memphis só não fez assim. nenhum gol ainda nessa temporada. O outro tá chegando, tava não sei quanto tempo lá na Sem Ásia, jogar. nunca foi protagonista em lugar nenhum e tá vindo como salvação do Corinthians. O Lingor. Oi. Aí você vê a falha. E aí você acha que o torcedor não tem que cobrar? Então, Se tem torcedor feliz Você tá hoje, louco. é o do Acabei de São falar que tem que Paulo. Na Baixada, a Jalile está com a gente porque pode ter esse encontro, então, do Neymar com o Memphis, os dois amigos. Será que os dois serão titulares, Jalile, nessa partida? Pelo menos do lado do Santos, você pode responder. Depois a gente pergunta pro Rafa do lado do Corinthians. É isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia aos amigos do estúdio, também ao fã de esporte. O Santos se prepara então para encarar o Corinthians neste domingo às 4 horas, clássico alvinegro na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que vem de um empate com o Mirassol fora de casa, empate em 2-2, que o Santos chegou a perder por 2-0, não teve uma boa atuação, mas buscou o empate com 2 gols do Gabigol depois desse jogo. A pressão sobre o técnico Juan Pablo Vojvoda aumentou muito, mas a decisão da diretoria do Santos foi de mantê-lo no cargo, tendo em vista que os 2 próximos jogos do Santos são em casa, contra o Corinthians e depois contra o Internacional. A boa notícia para o torcedor do Santos é que o Neymar deve ir a campo, inclusive com altas chances de ser titular, ele que foi poupado contra o Mirassol, por estar seguindo um cronograma de controle de carga, mas o próprio Santos divulgou que ele estaria à disposição contra o Corinthians, inclusive está se preparando fisicamente para estar 100%, né? O Neymar sempre em busca do 100%, especialmente agora para o clássico contra o Corinthians. Outra boa notícia para o torcedor do Santos é que finalmente o zagueiro Lucas Veríssimo conseguiu retornar ao Brasil, ele que estava no Catar, foi anunciado desde a semana passada, mas por conta dos conflitos no Oriente Médio, ele teve muita dificuldade de conseguir retornar ao Brasil, não havia previsão de voos, mas ele chegou desde ontem à noite, né, conversou com os jornalistas ali na chegada ao aeroporto, disse que está pronto fisicamente, que gostaria de chegar ao clássico, inclusive passou agora há pouco aqui no CTR Pelé, ele que entrou, ficou cerca de 1 hora, também saiu aqui agora há pouco, deve ter feito, né, ou fará ainda exames médicos hoje, se tiver condições de jogo, deve se relacionar e quem sabe fazer a sua reestreia com a camisa do Santos, ele que vai fazer a sua segunda passagem pelo time da Vila Belmiro. Mas este domingo, então, o Santos busca a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco na 4ª rodada, vem de empate com o Mirassol, busca então essa segunda vitória justamente no clássico contra o Corinthians. Neste momento o Santos é o 14º colocado com 5 pontos, só lembrando o último confronto entre Santos e Corinthians também foi na Vila Belmiro, o empate em 1-1 com o golzinho do Gabigol ali na reta final. Ontem a gente esteve aqui no CTR Pelé, mas foi um dia diferente, a gente pôde conversar então com o goleiro do Santos, Gabriel Brazão. Vamos ouvir um trechinho. Eu acho que o Ney está se preparando muito bem para a Copa do Mundo, se preparando muito bem para a continuidade dos jogos aqui. E a gente vê no dia a dia também a evolução física que ele teve desde que voltou, né, agora da cirurgia. E é um cara sensacional, de uma qualidade técnica absurda, fisicamente está muito bem. E eu acho que estão fazendo certo aqui dentro do clube de ter essa gestão também de preparação para a gente evitar algo e ele se aperfeiçoar ainda mais nesse quesito. Todo clássico tem a sua adversidade, tem o seu momento ali também. Eu acho que não tenho nenhum clássico que eu gosto mais de jogar. Todos os clássicos, assim como todos os jogos além de clássicos, são importantes. Valem os mesmos 3 pontos, mas a gente sabe também da importância que é estar ganhando dentro de casa, como eu disse, e dentro do Campeonato Brasileiro isso é muito importante. Vai ser um jogo muito difícil e eu espero que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar essa vitória junto com o nosso torcedor. Tá, então o goleiro Gabriel Brazão, que vem sendo, né, destaque do Santos nos últimos anos. Bruno. Obrigado, viu, Jalile? E foi observado também ali pela comissão técnica da seleção brasileira. Vou chamar o Rafael Valente agora, porque do outro lado tem um Corinthians que vem de derrota. Não sei se está pressionado, mas é um Corinthians que, claro, precisa voltar a pontuar no Brasileiro. Rafa. Fala, Bruno, bom dia para você, para os amigos do estúdio, para o fã do esporte. O Corinthians vem pressionado sim, a gente pode dizer que é um começo de pressão, talvez possa até ser uma pressão maior caso o Corinthians saia derrotado no clássico contra o Santos. A derrota para o Coritiba na quarta-feira por 2-0 em Itaquera mudou um pouco o ambiente da relação do clube com a torcida. Depois do jogo os torcedores protestaram, cobraram jogadores e é nesse clima que o Dorival está preparando o time para enfrentar o Santos. Eu já vou começar a responder a pergunta que você fez para a Jalile, né? Ela respondeu do lado do Santos e eu vou responder aqui do lado do Corinthians. O Memphis não tem nada que impeça ele de jogar contra o Santos, a não ser que a comissão técnica chegue a uma conclusão que pela má fase dele ele não seja titular, mas é muito difícil. A gente imagina que ele vai sim ser titular. O Memphis está passando por um período aqui no Corinthians
Corinthians, uma fase muito ruim, né? São 10 jogos no ano, nenhum gol marcado. Parece um pouco um complexo de Rames Rodrigues, não sei se vocês lembram do Rames Rodrigues no São Paulo, que ele fazia jogos ruins pelo São Paulo para se apresentar muito bem na seleção da Colômbia. Os corintianos estão sentindo um pouco isso do Memphis, né? Que ele se poupa no Corinthians para de repente estar bem ali na seleção da Holanda, então provavelmente ele joga também com uma pressão um pouco maior do que tem sobre o time. Agora, o Dorival deve ter uma boa novidade para esse jogo contra o Santos, que é o Yuri Alberto. Ele treinou ontem no gramado aqui do CT Joaquim Grava, hoje está treinando também, e segundo o staff do Yuri Alberto, ele está pronto, está liberado para jogar. Ele se machucou no dia 15 de fevereiro, uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o São Bernardo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, vinha se recuperando, está apto. E sem o Yuri Alberto, o Corinthians tem sentido muito ali no setor ofensivo. Sem ele foram 5 jogos, a equipe fez só 3 gols. E para o Yuri Alberto, o Santos, caso ele jogue, é um adversário muito especial. Além de ser o clube onde ele começou a carreira, é também o clube que ele mais vezes marcou. São 13 jogos com 8 gols. No caso do Yuri Alberto, a lei do ex funciona e funciona muito bem, viu, Bruno? É, exatamente. O Yuri Alberto gosta de fazer gols contra o Santos, o seu ex-clube onde foi formado. Inclusive, Rafa, só fazer aqui uma correção. Ontem o Sport Center da tarde, na edição da tarde, mostrou equivocadamente imagens de uma retirada de documentos do Parque São Jorge, que ontem passou por uma vistoria ali do Ministério Público. E as imagens foram mostradas como se fosse parte da busca do MP lá no Corinthians. Mas aquelas imagens eram de uma outra investigação, tá? A retirada dos documentos ontem foi na área interna e sem acesso à imprensa. Agora a gente vai para... Também, viu, Jalili? Obrigado. E eu já chamo o Rafa, que está conosco aí na tela. Rafa, tem movimentação aí no Corinthians? O que está acontecendo? Fala, Bruno, boa tarde para você, boa tarde para os companheiros de estúdio, para os fãs de esporte. Olha só, o Corinthians está treinando aqui, está já terminando, na verdade, a atividade agora no comecinho da tarde, né? Treinou durante a parte da manhã no CT Joaquim Grava e mais ou menos por volta das 11h45 da manhã, um grupo de torcedores, as lideranças, na verdade, da Gaviões da Fiel, da Camisa 12 e da Estopim da Fiel, que são as principais organizadas do Corinthians, vieram até aqui o CT Joaquim Grava, não por este portão que a gente está, pelo outro portão, para conversar com alguns jogadores, com as lideranças do time e também com o Marcelo Paz sobre esse momento que o Corinthians está passando na temporada, né? Teve 10 dias de preparação, acabou perdendo para o Coritiba em casa, depois da derrota ainda no estádio, a gente observou alguns protestos dos torcedores e agora vai fazer um clássico contra o Santos, o Corinthians que ainda não venceu clássicos estaduais. São 2 empates e uma derrota, né? Esse é o clima por enquanto, não é um clima tenso, não é um clima assim preocupante. Eles vieram apenas conversar sobre esse atual momento, obviamente exigir, né, que os jogadores façam uma apresentação diferente contra o Santos no domingo. Eu vou chamar um torcedor que está aqui do lado, ele é da Gaviões da Fiel, ele veio aqui para o CT do Corinthians hoje, na verdade com uma outra missão, que é recolher autógrafos dos jogadores do Corinthians para entregar para 2 crianças lá da Cachoeirinha, o bairro dele, mas ele acabou acompanhando. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, como que você é conhecido lá na quadra da Gaviões, e falasse sobre essa conversa que as lideranças vieram ter, né? Sim, eu sou o Júnior, sou lá da Cachoeirinha, da Zona Norte, todo mundo lá me chama de Cabelo. A torcida veio cobrar mais empenho, né? Mais vontade, determinação, porque o Corinthians é um clube gigante, o maior do Brasil. E você vê jogador do jeito que está jogando é inadmissível. Igual a gente está aqui, ó, debaixo de chuva, a gente vem aqui pedir um simples autógrafo, uma atenção para fazer uma caridade, ajudar as pessoas da comunidade lá. Você viu, o jogador passa, não dá nem atenção. A gente está aqui desde as 8 horas da manhã. Só parou para mim o Gustavo Henrique e o André Ramalho, mais ninguém. Então a torcida representa o time, mas o time não está representando a torcida. Então a gente está vindo cobrar aí mais atenção aí para jogar, mais vontade e mais dedicação com a torcida, igual a torcida tem com eles nos jogos aí. Tá aí então o Júnior aqui, né, conhecido como Cabelo, que nos atendeu. Neste momento em que eu estou falando com você, Bruno, e com os companheiros da ESPN, os torcedores ainda estão reunidos lá com as lideranças do elenco para conversar. A gente obviamente vai depois tentar apurar, né, como foi essa conversa, o que foi falado ali, mas o Júnior estava até me contando que geralmente é uma conversa muito direta, né, não tem muita vírgula na nossa... É uma conversa direta, cobrar mais desempenho, mais vontade aí, né, representar mais essa torcida aqui, que é a maior que tem. E mais sangue no olho, porque a gente vai torcer lá, a gente torce, a gente dá o melhor, né? A gente sempre se empenha a dar o máximo. Aí você vê o jogador com essas vontades que eles estão jogando no campo aí, não está representando a gente não. Então colocar mais vontade aí, o coração na chuteira aí e ir pra cima. Buscar o resultado domingo aí contra o Santos aí, que é obrigatório isso daí. Então, Bruno, essas são as atualizações aqui do Corinthians e devolvo para vocês repetindo, apesar assim desse encontro, é um clima tranquilo, nada assim negativo para a gente registrar.
o clube abriu as portas, foi uma entrada autorizada e os torcedores estão lá conversando com as lideranças e com Marcelo Paz. Rafa, você tem ideia de quantos torcedores entraram? 17 torcedores. As lideranças de camisa 12, Gaviões da Fiel e Estopim da Fiel. Bruno. Rafa, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. Então, 17 torcedores, os líderes ali das organizadas, estão sendo neste momento recebidos pelo elenco e pela comissão. O Corinthians recebe então esses torcedores lá dentro. Mário, o que você acha? O torcedor falou aí que a torcida não tem se sentido representada em campo. O torcedor ele tem direito de cobrar e de sentir, enfim, o que ele julga ali, né, tá acontecendo dentro de campo. E se é uma postura do Corinthians, e é uma postura do Corinthians já de algumas diretorias receber os torcedores, é uma prática que o clube abraça, assim. Eu não sou a favor porque eu sei que nunca é um bate-papo, né? O Rafa trouxe uma conversa mais direta, no mínimo uma conversa mais direta, né? Uma conversa intimidadora, uma conversa de cobrança. Eu nunca fui a favor e nem vou ser a favor, porque justamente para mim ali não é uma reunião, né? Entre o seu chefe que está exigindo o seu desempenho, né? Ali é a torcida intimidando os jogadores. Mas o Corinthians se presta a esse serviço, eu não posso fazer nada. Nem sempre jogadores e comissão técnica, eles se sentem respaldados quando a direção do clube permite a entrada dos torcedores para esse tipo de conversa. Não sei como é que vai ser aí no caso do Corinthians, que tem uma relação também, é verdade, diferente aí com a sua torcida organizada, Jailson. Eu tô com a Mari e só para pontuar, lembra que a gente estava conversando sobre a declaração do Bidu? Isso. Para mim é tudo decorrência dessa declaração dele. Assim, ao meu ver, o Corinthians, de fato, contra o Coritiba fez um jogo muito abaixo, foi bem abaixo mesmo, até por conta, né, que o Dom que falou aqui, os 12 dias sem jogo. Mas se for sendo uma conversa, eu concordo com a Mari Pereira. Mas se o Corinthians já tem essa prática sendo uma conversa, que eu acho muito difícil ser só uma conversa, de não ter alguma cobrança um pouco mais forte, que fique por aí, sem violência, sem nada, tá ótimo, né? Enfim, que fique desse jeito. Mas a decorrência para mim é em relação ao que o Matheus Bidô ali acabou falando. E que a gente não achou nada demais. Eu também não achei nada demais, que a torcida cobrou no final. Isso. Mas eu acho que é só um se liga no sentido de virar a página em relação aos títulos conquistados. Sabe? Do tipo, a gente não vai aturar que vocês montem em cima dos títulos que foram conquistados. Beleza, ganhamos uma Copa do Brasil, beleza, ganhamos uma Supercopa. A gente já comemorou, já passou. Eu acho que é nesse sentido. Ou assim, não adianta ficar pensando só em Copa do Mundo, porque aqui nossa seleção é o Corinthians. Exatamente, a seleção é o Corinthians. Então acho que é nesse sentido, de virar a página. Beleza, ganharam, já passou, acabou, agora tem jogo clássico contra o Santos. Eu acho que é nesse... Acredito eu, né? Tentando interpretar aqui de fora, que é nesse sentido. E aí é o peso que vai para esse clássico, porque a gente sabe que do Santos tem pressão em cima, acho que do trabalho principalmente, Mari, e agora tem também em cima do Corinthians. Não me parece ser algo direcionado da torcida à comissão técnica, mas em cima a entrega dos jogadores. Sim. Pelo menos essa parece ser a insatisfação. Mas são jogadores que já passaram por isso, né? Então acho que não necessariamente vai impactar negativamente no time. Vamos então ver. Cerca de 15 lideranças das principais torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira para conversar com o elenco e a comissão técnica e cobrar satisfações sobre a postura do time nos últimos jogos. O grupo de torcedores foi autorizado a entrar no centro de treinamento do Timão logo após o fim do treinamento. O penúltimo antes do jogo contra o Santos, no domingo, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. As cobranças tiveram início ao fim da partida contra o Coritiba, ainda nas arquibancadas da Neoquímica Arena, com a oportunidade de se manter entre os líderes do Brasileirão depois de mais de 10 dias sem jogos. A equipe voltou a ter uma atuação ruim e foi derrotada por 2-0. Gritos como ou joga por amor ou joga por terror e honra a camisa de vagabundo o Corinthians não precisa, foram entoados em Itaquera na última quarta-feira. Com 7 pontos, o Corinthians despencou para a 10ª posição do Brasileirão. A equipe não vence há 4 jogos e ainda foi eliminada pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista.